Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado, venho aqui no canal do Rossano Sobrinho, neste nosso cantinho Palavras que Confortam, para conversar com vocês sobre o assunto Acreditar-se Esquecido. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o Clube do Livro Espírita Novos Rumos. Para aqueles que desejarem se afiliar, anotem aí o telefone de contato, 32 98 455 3383. Você paga R$ 30 por mês e recebe todo mês um excelente livro espírita. Então, para aqueles que tiverem interesse, lembram do telefone, qualquer coisa, dá uma rebobinada aí e observe o telefone e liguem para lá, que este clube também está nos auxiliando no canal do Rossano Sobrinho, para que a gente possa continuar a fazer a nossa tarefa, tá bom? Então, vamos falar sobre o tema de hoje, que é acreditar-se esquecidos. Bem, particularmente, eu queria conversar com vocês sobre isso, porque eu tenho uma pessoa muito querida na minha vida, que hoje ela está com Alzheimer. E esta pessoa, ela era considerada por mim uma segunda mãe. E eu tenho observado o quanto está sendo difícil para mim enxergar-me ausente da memória dela. Por ela ser uma pessoa muito especial, muitas lembranças chegam em minha mente, a forma que ela conversava comigo. Muitas lembranças da forma que ela me chamava, como ela me recepcionava. Tudo isso está fazendo extremamente falta para mim. E hoje, coincidentemente, eu tive um sonho. E neste sonho eu pude perceber o quanto que isso está afetando a mim. Por quê? Porque neste sonho, quando eu cheguei próxima a ela não se lembrava de mim, o que está sendo normal, natural. Mas, de repente, ela se lembrou. E eu, quando percebi que ela tinha se lembrado, eu chorei muito e acordei com essa sensação de alívio por ela ter lembrado, pela sensação da saudade que pareceu que tinha sido sanada. Mas, ao mesmo tempo, eu percebi que o quanto nós vivenciamos esse tipo de experiência, não só efetivamente, como eu estou narrando com vocês, mas também quando nós acreditamos que estamos sendo esquecidos, mesmo que a realidade não seja essa. No meu caso, como no caso de muitas pessoas que estão por aí, que têm em seus parentes, em seus amores, esse esquecimento em razão das doenças que levam as memórias dessas pessoas, isso é muito difícil de aceitar. Algum tempo atrás, antes mesmo da minha tia, ela ter esta doença, eu tinha ouvido uma história que, à época, me marcou muito. E é baseado nessa história que eu tento vivenciar a minha vida. A história é de um marido que todos os dias ele visitava a esposa num centro de repouso. E essa esposa, ela estava acometida de Alzheimer. E todos os dias esse marido ia lá, conversava com ela, lia para ela, apesar dela não o reconhecer. Um dia, uma das enfermeiras veio conversar com ele e o questionou por que todos os dias ele ia visitar a esposa se ela não o reconhecia. E ele disse para ela: não importa que ela não saiba quem eu sou. O que importa é que eu sei quem ela é. Na época, essa história me impressionou muito. Hoje, ela continua me impressionando. Porque todas as vezes que eu chego junto à minha tia e eu percebo que ela não sabe quem eu sou,
eu olho para ela e eu percebo o quanto ela é importante para mim. Eu lembro de tudo que ela fez por mim na minha vida. E é esse amor que continua nos unindo. E acredito para todo sempre. Bem, como eu disse, muitas pessoas, elas vivenciam isso. E eu espero que essas pessoas possam, da mesma forma que eu me utilizei dessa história, que ouvi há tanto tempo, elas possam também se utilizar deste exemplo, porque ele nos conforta muito. Quando eu comecei a perceber que ela não lembrava de mim, eu me senti muito mal. E foi a partir do momento que eu relembrei dessa história que eu tive uma bengala para eu poder continuar vivenciando a minha vida sem criar mágoas dentro do meu coração. Vocês podem perguntar assim, mas como assim criar mágoas? Ela não tem culpa. Claro que ela não tem, como nenhum dos nossos amores tem. Mas parece que lá dentro do nosso ser, a gente fica um pouco magoado por ter sido esquecido. A gente fica um pouco magoado, fazendo um pouco dessa relação estranha de que ela tinha de lembrar de mim. E aí eu percebo que isso vai muito além. Se a gente age desta forma com uma pessoa que está doente, imagina como nós podemos agir com pessoas que nós não temos nenhuma justificativa delas não se lembrarem de nós, ou delas não agirem conosco da forma que nós gostaríamos que elas agissem. E aí eu estou falando sobre esta sensação de sermos esquecidos. Quantas vezes nós vivenciamos a nossa vida acreditando-nos sozinhos? Quantas vezes nós nos dedicamos tanto a determinadas pessoas e no momento em que parece que nós mais precisamos de ajuda, essas pessoas nos dão as costas? Mas o que será a realidade? O que efetivamente é uma realidade daquilo que nós achamos que está acontecendo com o que está efetivamente acontecendo? Quantas vezes nós chegamos para as pessoas que são alvos dessa nossa desconfiança e conversamos com elas para saber exatamente o que elas pensam? Muitas vezes nós não fazemos isso. Nós nos agarramos àquilo que nós interpretamos de acordo com as experiências que nós temos e nós nos magoamos profundamente com as histórias, com as interpretações que nós criamos em nossa mente. Muitas vezes nós deixamos de vivenciar uma vida mais tranquila, porque nós optamos por não interpretarmos positivamente situações como essa. Por exemplo, se nós, de repente, estivéssemos perto de alguém, quiséssemos que este alguém agisse de determinada forma e este alguém não age assim, não importa o que, este alguém não age assim, por que nós não falamos? Por que nós não chegamos para a pessoa e falamos, olá, como está? Bom dia, para ver efetivamente o que está acontecendo. Às vezes a pessoa ela está tão embrenhada em seus próprios problemas, ela está tão distraída em relação ao que ela está pensando, que muitas vezes ela pode não estar nos dando a mesma atenção que nos dava no passado. Então, se algo está acontecendo, se algo está diferente, que nós não nos coloquemos, não criemos em nosso mundo interior essa sensação de abandono. Primeiro, nós temos que ter, ou melhor, nós necessitamos, se assim acreditamos, que o Pai jamais nos abandona. Esta crença, esta fé, ela precisa estar em nós. Precisamos lembrar que nós sempre teremos ou o anjo da guarda, ou os nossos mentores, ou os nossos protetores espirituais, benfeitores espirituais, a nos guardar. Por quê?
porque o pai, ele jamais deixaria filhos tão incapacitados ainda, tão imperfeitos como nós somos, sozinhos, para vivenciar uma vida sem ter alguém que possa nos inspirar para que nós possamos seguir em frente. Lembremos que todas as vezes que nós estivermos com caraminholas na cabeça, situações, pensamentos que estão nos trazendo desconforto, que não nos permitem vivenciar uma existência em paz, nós precisamos tirar a prova. Ou seja, nós precisamos descobrir se aquilo que nós estamos sentindo, vivenciando, criando em nosso ser interior, se é verdade ou não. Então, às vezes, eu tenho um grande amigo, e este grande amigo, ele começa a se afastar, segundo a nossa sensação. E aí, nós começamos a criar inúmeras situações. O que será que eu fiz? O que será que está acontecendo? Será que ele deixou de me considerar seu amigo? Vamos lá, liga para o amigo, vamos conversar. O que está havendo? Eu tenho sentido que você está mais entristecido ao meu lado, eu tenho sentido que você está se afastando um pouco. Você está com um problema? Porque na maioria das vezes, a gente sempre traz tudo para nós, esquecendo que às vezes o problema está no outro. No outro em que sentido? Ele está vivenciando uma dor, e ele não está sabendo como lidar com isso. E muitas vezes nós, que fazemos parte da vida deste amigo, podemos fazer grande diferença se nos colocarmos à disposição para auxiliá-lo. Ele, percebendo a nossa disposição, às vezes pode se abrir, pode solucionar o problema com o nosso auxílio, ou, se não consegue solucionar, vai se sentir um pouco mais feliz pelo desabafo, e aí ele vai mais equilibrado, ele poderá solucionar o problema com o seu auxílio. Sentirmos-nos sozinhos, abandonados, é uma sensação horrível. E, principalmente, se essa sensação ela está sendo somente criada na nossa cabeça. Será que nós podemos parar um minuto e nos dar a chance de vivenciar esta vida de uma melhor maneira, buscando as soluções para esses sentimentos que foram construídos? A espiritualidade, na casa que eu frequento, ela fala muito a respeito de: se a pomba pousar, não deixe criar ninhos. Às vezes, não temos como deixar de pensar. Então, a pomba pousou, foi o pensamento que tivemos, mas a partir do momento que ele chega, vamos refletir nele e não alimentá-lo. Refletir é nós buscarmos entendimento sobre ele. Alimentá-lo significa, muitas vezes, torná-lo muito mais tóxico do que ele pode ser para nós. Eu espero que vocês não estejam vivenciando o que eu estou vivenciando hoje. Não é agradável. Mas eu agradeço todos os dias, porque se eu estou vivenciando o que eu estou vivenciando hoje com a minha tia, é porque nós construímos durante uma vida inteira um relacionamento que hoje está me fazendo falta. Imagine que, se eu não quisesse vivenciar isso hoje, eu não teria que ter vivenciado tudo o que eu vivi com ela, todos os carinhos, todos os amores que ela me proporcionou a vida inteira. Que vocês possam enxergar isso também, e que todas as vezes que vocês se depararem com uma pessoa que de repente hoje já não sabe quem você é, que seja por Alzheimer, que seja até por uma ingratidão, lembre-se, você sabe quem é, e você sabe quem a pessoa é. Então, dê valor ou não àquela pessoa na sua vida. Lembrando que no passado, tudo o que você vivenciou com ela também foi um reflexo das suas escolhas.
que vocês possam ter um ótimo domingo, uma ótima semana e que todos se sintam muito abraçados e acolhidos pelo amor de Deus. É o que eu mais desejo para cada um de vocês. Fiquem em paz.